Olá, tudo bem? Eu tenho uma palavra rema para você hoje. Você já chegou num lugar na vida que parecia um beco sem saída, como se você não tivesse mais opções? Eu passei por isso várias vezes e eu tô certa de que a maioria das pessoas também. Mas eu sou muito grata porque ao longo dos anos Deus foi me ensinando e tem me ensinado até hoje que mesmo que eu fique estagnada, não existe situação difícil demais para Ele cuidar. Glória a Deus por isso. Então, antes que você durma, já curte esse vídeo, compartilha e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Vamos começar olhando para a história de José, lá no livro de Gênesis, no capítulo 37. A Bíblia diz que José era o favorito dos 12 filhos do seu pai. E diz que seus irmãos tinham muitos ciúmes dele por causa disso. Um dia, José contou aos seus irmãos um sonho que ele tinha tido à noite. E no sonho, todos eles se curvavam diante de José. É desnecessário dizer que as coisas não acabaram muito bem, né? Você já deve conhecer a história. E como consequência, os irmãos se reuniram para decidir como eles iriam se livrar de José. Primeiro, eles lançaram José em um poço com a intenção de deixá-lo ali para morrer. Mas depois acabaram decidindo vendê-lo como escravo para um bando de mercadores ismaelitas que estava passando por ali. Então eles armaram um plano para convencer o pai deles que José tinha sido morto. E como você já deve saber, essa história acaba triunfantemente. José se torna o segundo homem no comando depois de Faraó e acaba reunindo com sua família no fim. E tudo é perdoado, tudo é resolvido. O que aconteceu com José é prova de que aconteça o que acontecer na sua vida, sempre há esperança. Você pode cumprir o propósito de Deus para sua vida, porque para Ele tudo é possível. Mas a parte dessa história na qual realmente a gente precisa focar hoje é
várias voltas durante esse período. E a gente lê ali na Bíblia, dá até a impressão que foi um dia após o outro, mesmo a gente vendo ali a contagem dos anos, né? Mas foi por conta do caráter de José que ele conseguiu chegar naquele final vitorioso. E uma das coisas mais relevantes quando a gente olha para o caráter dele é a perseverança. Por causa da fé que ele tinha em Deus, José nunca desistiu. Desistir não é uma opção. Repete aí no seu pensamento agora. Desistir não é uma opção. Na nossa vida, a gente pode cair em um poço de vez em quando. Pode ser um poço de doença, a falta financeira, problemas de relacionamento, de outros problemas que seja. Sempre que isso acontece, você precisa ser determinado e decidir que seja qual for a situação, você não vai desistir. E lembre-se de que para ter um bom testemunho do que Deus fez, a gente primeiro precisa passar nos testes. O próprio Jesus nos alertou: no mundo vocês terão aflições, provações, angústias, frustrações. Mas tenha de bom ânimo, tenha coragem, seja confiante, porque eu venci o mundo. Eu o privei do poder de lhe causar dano e conquistei para você. É inevitável que você passe por dificuldades. E às vezes você pode até sentir vontade de desistir. Mas se puder simplesmente aguentar firme e confiar em Deus em meio a tudo isso, Ele pode te restaurar. Ele pode pegar todo o mal e fazer dele algo bom. E por isso eu te digo, e eu creio que o Espírito Santo está te dizendo a mesma coisa agora. Não desista, porque Deus tem muito mais reservado para você. É muito mais fácil querer desistir quando as coisas ficam difíceis, eu sei. Às vezes, as pessoas ficam encalhadas, onde elas estão ali, estagnadas, e não sabem como sair do lugar. Então elas pensam em desistir, porque desistir é mais fácil. Elas podem acreditar que não são inteligentes ou até talentosas o suficiente. Talvez algo traumático tenha acontecido com elas. Ou elas podem ter fracassado em alguma coisa ou cometido erros terríveis no passado. Mas o Espírito Santo nos dá força e capacidade para perseverar, para seguir em frente, para avançar rumo à vitória, mesmo que as coisas não aconteçam do jeito que a gente planejou. Fracassar não significa que não existem mais opções. Você pode sim aprender com os erros do passado. Quando tudo mais falhar tente outra vez, no mínimo você vai aprender o que funciona e o que não funciona. Então você vai poder seguir a partir daí. Você pode transformar o obstáculo numa oportunidade de se tornar mais sábio e mais maduro espiritualmente. Deus quer que a gente tenha uma boa vida,
Porém, a confiança e a perseverança são imprescindíveis para isso. O Espírito Santo vai nos conduzir um passo de cada vez, um passo de fé a cada vez, rumo aos bons planos que Ele tem para nós. Você já deve ter ouvido a história de um burro que caiu num poço. Vendo o que tinha acontecido, o dono do burrinho pensou no assunto por algum tempo. Então decidiu que o poço era fundo demais e o burro já estava velho demais. Então ele decidiu enterrar o burro ali mesmo. Ele chamou alguns amigos, alguns vizinhos para ajudá-lo, e juntos eles começaram a jogar muitas pás de terra dentro daquele poço. A princípio, o burro zurrou e obviamente ele ficou com medo e aterrorizado com aquela situação. Mais tarde, o seu dono percebeu que ele tinha ficado quieto e até pensou que talvez já tivesse até morrido. Mas o burro não tinha morrido. Quando o dono olhou para dentro do poço, ele viu que todas as vezes que a terra caía nas costas do burro, ele sacudia e pisava nela. Ele amassava aquela terra debaixo das suas patas. E isso continuou por horas e horas, até que finalmente o burro já tinha pisoteado uma quantidade de terra suficiente, até que deu altura para ele subir e sair daquele poço. A gente pode aprender alguma coisa com esse burro, não pode? A vida, de tempos em tempos, vai lançar terra sobre nós. Pode ser sobre os nossos relacionamentos, as nossas finanças, a nossa saúde. Mas essa é a hora da gente aprender a seguir em direção ao Espírito Santo. Ele vai nos mostrar como a gente pode sacudir a terra e nos erguer de novo. E vai nos dar pequenas visões das coisas boas que estão por vir a cada passo que a gente der para sair desse poço em direção ao palácio. Sempre vai existir, sempre vai ter obstáculos que a gente vai precisar vencer. Sempre vai ter problemas pra gente superar, mas também sempre vai ter oportunidades de reconstruir, segundas chances e novos começos. Nunca é tarde demais. Simplesmente não desista. Se for preciso, se reinvente, mas jamais desista, ok? Enquanto você faz a sua parte, enquanto você faz o que pode, enquanto você se agarra à esperança e segue em frente e se recusa a desistir, Deus vai ser fiel em fazer o que você não pode fazer. Então, se você tá aí se sentindo estagnado e não sabe o que fazer, não desista da esperança, porque você tá numa posição perfeita para um novo começo. Pense nisso, tá bom? Fica com Deus.
já chegou num lugar na vida que parecia um beco sem saída, como se você não tivesse mais opções? Eu passei por isso várias vezes e eu tô certa de que a maioria das pessoas também. Mas eu sou muito grata porque ao longo dos anos Deus foi me ensinando e tem me ensinado até hoje que mesmo que eu fique estagnada, não existe situação difícil demais para Ele cuidar. Glória a Deus por isso. Então, antes que você durma, já curte esse vídeo, compartilha e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Vamos começar olhando para a história de José, lá no livro de Gênesis, no capítulo 37. A Bíblia diz que José era o favorito dos 12 filhos do seu pai. E diz que seus irmãos tinham muitos ciúmes dele por causa disso. Um dia, José contou aos seus irmãos um sonho que ele tinha tido à noite. E no sonho, todos eles se curvavam diante de José. É desnecessário dizer que as coisas não acabaram muito bem, né? Você já deve conhecer a história. E como consequência, os irmãos se reuniram para decidir como eles iriam se livrar de José. Primeiro, eles lançaram José em um poço com a intenção de deixá-lo ali para morrer. Mas depois acabaram decidindo vendê-lo como escravo para um bando de mercadores ismaelitas que estava passando por ali. Então eles armaram um plano para convencer o pai deles que José tinha sido morto. E como você já deve saber, essa história acaba triunfantemente. José se torna o segundo homem no comando depois de Faraó e acaba reunindo com a sua família no fim. E tudo é perdoado, tudo é resolvido. O que aconteceu com José é prova de que aconteça o que acontecer na sua vida, sempre há esperança. Você pode cumprir o propósito de Deus para a sua vida, porque para Ele tudo é possível. Mas a parte dessa história na qual realmente a gente precisa focar hoje é o que aconteceu entre o poço e o palácio. A vida de José deu várias e várias voltas durante esse período. E a gente lê ali na Bíblia, dá até a impressão que foi um dia após o outro, mesmo a gente vendo ali os
coisas mais relevantes quando a gente olha para o caráter dele é a perseverança. Por causa da fé que ele tinha em Deus, José nunca desistiu. Desistir não é uma opção. Repete aí no seu pensamento agora. Desistir não é uma opção. Na nossa vida, a gente pode cair em um poço de vez em quando. Pode ser um poço de doença, a falta financeira, problemas de relacionamento, de outros problemas que seja. Sempre que isso acontece, você precisa ser determinado e decidir que seja qual for a situação, você não vai desistir. E lembre-se de que para ter um bom testemunho do que Deus fez, a gente primeiro precisa passar nos testes. O próprio Jesus nos alertou: no mundo vocês terão aflições, provações, angústias, frustrações. Mas tende bom ânimo, tenha coragem, seja confiante, porque eu venci o mundo. Eu o privei do poder de lhe causar dano e conquistei para você. É inevitável que você passe por dificuldades. E às vezes você pode até sentir vontade de desistir. Mas se puder simplesmente aguentar firme e confiar em Deus em meio a tudo isso, Ele pode te restaurar. Ele pode pegar todo o mal e fazer dele algo bom. E por isso eu te digo, e eu creio que o Espírito Santo está te dizendo a mesma coisa agora. Não desista, porque Deus tem muito mais reservado para você. É muito mais fácil querer desistir quando as coisas ficam difíceis, eu sei. Às vezes, as pessoas ficam encalhadas, onde elas estão ali, estagnadas, e não sabem como sair do lugar. Então elas pensam em desistir, porque desistir é mais fácil. Elas podem acreditar que não são inteligentes ou até talentosas o suficiente. Talvez algo traumático tenha acontecido com elas. Ou elas podem ter fracassado em alguma coisa ou cometido erros terríveis no passado. Mas o Espírito Santo nos dá força e capacidade para perseverar, para seguir em frente, para avançar rumo à vitória, mesmo que as coisas não aconteçam do jeito que a gente planejou. Fracassar não significa que não existem mais opções. Você pode sim aprender com os erros do passado. Quando tudo mais falhar tente outra vez, no mínimo você vai aprender o que funciona e o que não funciona. Então você vai poder seguir a partir daí. Você pode transformar o obstáculo numa oportunidade de se tornar mais sábio e mais maduro espiritualmente. Deus quer que a gente tenha uma boa vida, porém a confiança e a perseverança são imprescindíveis para isso. O Espírito Santo vai nos conduzir um passo de cada vez, um passo de fé a cada vez, rumo aos bons planos que Ele tem para nós.
juntos eles começaram a jogar muitas pás de terra dentro daquele poço. A princípio, o burro zoou e obviamente ele ficou com medo e aterrorizado com aquela situação. Mais tarde, o seu dono percebeu que ele tinha ficado quieto e até pensou que talvez já tivesse até morrido. Mas o burro não tinha morrido. Quando o dono olhou para dentro do poço, ele viu que todas as vezes que a terra caía nas costas do burro, ele sacudia e pisava nela. Ele amassava aquela terra debaixo das suas patas. E isso continuou por horas e horas, até que finalmente o burro já tinha pisoteado uma quantidade de terra suficiente, até que deu altura para ele subir e sair daquele poço. A gente pode aprender alguma coisa com esse burro, não pode? A vida, de tempos em tempos, vai lançar terra sobre nós. Pode ser sobre os nossos relacionamentos, as nossas finanças, a nossa saúde. Mas essa é a hora da gente aprender a seguir em direção ao Espírito Santo. Ele vai nos mostrar como a gente pode sacudir a terra e nos erguer de novo. E vai nos dar pequenas visões das coisas boas que estão por vir a cada passo que a gente der para sair desse poço em direção ao palácio. Sempre vai existir, sempre vai ter obstáculos que a gente vai precisar vencer. Sempre vai ter problemas pra gente superar, mas também sempre vai ter oportunidades de reconstruir, segundas chances e novos começos. Nunca é tarde demais. Simplesmente não desista. Se for preciso, se reinvente, mas jamais desista, ok? Enquanto você faz a sua parte, enquanto você faz o que pode, enquanto você se agarra à esperança e segue em frente e se recusa a desistir,